Fala meu querido, fala minha querida, eu sou o professor Welton Oliveira aqui do canal Muta História. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas para mais uma nossa conversa. Hoje então a nossa temática é a dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Para ficar mais fácil, vou chamar de dissolução da União Soviética ou ainda fim da União Soviética. Já que você chegou aqui, você já conhece o nosso conteúdo, ou se não conhece, vai lá dar um like de confiança. Deixa o like aí bonitinho, certo? Você vai se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar por dentro de absolutamente tudo que nós postarmos aí nas semanas. Quero pedir para vocês também a me ajudarem a crescer lá na comunidade do Instagram, @prof.multi_história. Vou colocar aqui para vocês bonitinho, já na nossa capa, ó, seguinte. Aí nós temos fim da União Soviética, não é isso? Que já é o tema da nossa aula. Só que aqui nós temos, ó. Aqui nós temos o nosso Instagram, prof.multi_história. Vou deixar um comentário já fixado. Esse comentário vai ser o link direto. Você clica, já cai lá direto no Instagram. Então, vamos lá pipocar, gente, sobre o fim da União Soviética. Seguinte, ó, os antecedentes. Eu quero falar para vocês que durante muitos anos a União Soviética ela foi governada por Joseph Stalin, certo? Ele era o cara do totalitarismo desse período da União Soviética. Só que qual é o grande BO? Qual é o grande problema? É que ele vai falecer. Bom, antes desse seu falecimento, ele tinha começado a reorganizar a sua indústria e a indústria dos países membros ali do cinturão socialista. Então ele disse, ó, agora a gente vai começar a investir em indústria de base, e ele começou a investir nessa indústria de base, mas em detrimento da indústria de bens duráveis, certo? Da indústria de bens de consumo. É importante a gente falar isso. O Joseph Stalin vai morrer, quem vai assumir vai ser o Brezhnev, certo? Na verdade, quem vai assumir vai ser o Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev vai ser o cara responsável pelo aquele problema que aconteceu lá em Cuba, né? A crise dos mísseis cubanos, no qual foi instalada uma base militar, uma base de míssil em Cuba, que fica ali do ladinho dos Estados Unidos. Esse episódio ficou conhecido como a crise dos mísseis cubanos. Com a saída de Nikita Khrushchev, nós vamos ter a chegada de Brezhnev. E é importante a gente falar sobre Brezhnev porque ele era um saudosismo do stalinismo. Ele era um saudosista do estilo de Stalin de governar. Qual era o estilo? Autoritário, repressivo, opressivo. Mas por quê? A galera da Rússia, muitos até os dias de hoje, acreditam que aquele país só vai à frente se tiver um líder forte. Um líder capaz de governar aquilo ali com a mão de ferro. O Stalin vai ser o responsável por promover a implantação dos diversos sistemas socialistas, certo? Como assim? Que diversos sistemas socialistas seria isso? A ideologia, a própria ideologia. Então ele vai ser o cara que vai, enfim, promover a reforma agrária, ele vai ser o cara que vai criar as cooperativas para a produção, ele vai ser o cara que vai querer planificar a economia, ele vai ser o cara que vai começar a estatizar todas as empresas privadas, enfim, ele vai ser esse cara aí. E o Brezhnev era um grande saudosista do Estado. Vai ser dessa forma que o Brezhnev vai querer governar. Beleza? Mas ó, logo de cara eu falo aí sobre o Estado forte militar. Como assim, professor? A União Soviética foi um estado, foi um país que ele acabou tendo um grande desenvolvimento militar e um grande desenvolvimento bélico. Só que tem um problema. Esse grande desenvolvimento militar e bélico, ele pode ser sim interessante para aquele período de Guerra Fria. Só que com o passar dos anos ele ficou neuroso. Nas últimas conversas que nós tivemos, eu cheguei aqui e falei para vocês o seguinte, que a União Soviética, ela investia loucamente nessa questão, né? Eu falei também que todos os países que faziam parte dessa ideologia socialismo, do socialismo, a galera da União Soviética colocava esses países embaixo do seu braço, colocava aqui embaixinho, bonitinho, né? E carregava para todo canto. Só que tem um grande problema. Isso fica oneroso, porque esses países, eles não tinham determinada independência para agir longe das mãos do Estado socialista. E para você tomar conta de tudo e de todos a todo momento, com esse aparelhamento militar, com esse aparelhamento bélico, vai ser oneroso. E essa questão desse aparelhamento militar, essa questão da corrida espacial, vai acabar sendo um dos responsáveis pela decadência da União Soviética aí em 91. Bom, vamos lá. Diz para vocês então o motivo, né? Quando eu falo para vocês sobre reforma
renovação econômica é justamente aquela questão que eu já tinha falado sobre Stalin, aquele investimento em quê? Em indústrias de base em detrimento da indústria de bens duráveis, de bens de consumo. Quando eu falo para vocês sobre o Estado oneroso, é justamente essa questão militar, que eu falei para vocês que era um Estado bem aparelhado belicamente, era um Estado bem aparelhado militarmente, só que isso acabou pesando em determinado momento e vai ser esse aí um dos responsáveis pela decadência econômica da União Soviética. Mas é importante a gente falar sobre alguns benefícios que foram alcançados durante esse período aí de União Soviética. E aí, vou citar aqui para vocês, ó, quais foram os principais benefícios que a União Soviética acabou conseguindo agariar. Seguinte, taxa de desemprego. Até hoje, nenhum país no mundo conseguiu zerar os desempregos ou deixar tão baixo quanto a galera do socialismo, certo? Outra coisa, a gente conseguiu erradicar a educação na União Soviética e a gente fez com que o sistema de saúde fosse público e funcionasse para todos. Essas foram as três principais conquistas desse período de União Soviética, certo? Desse período socialista na União Soviética. Bom, mas enfim, nós vamos ter a crise, né? O Brezhnev, ele acabou falecendo aí em 1982 e aí nós vamos ter a ascensão de uma nova pessoa para esse cargo. Nós vamos precisar reorganizar política e administrativamente toda a burocracia desse Estado que cada vez mais estava se demonstrando lenta, ineficaz, ineficiente. Por isso que em 85 nós vamos ter a ascensão de Gorbachev. Gorbachev vai ser o líder da União Soviética responsável por promover a Glasnost e a Perestroika. Deixa eu passar o slide, fica mais fácil pra gente. Ó, esse boy aí que vocês estão vendo com essa pratada no meio da testa é o Gorbachev, certo? Esse vai ser o cara que vai tentar promover modificações interessantes, tanto na economia quanto na política. Ele vai chegar e vai lançar de cara a perestroika. E o que foi a perestroika? A perestroika vai ser uma tentativa de desprender a economia da União Soviética. Professor, como assim? Vai ser por meio da perestroika que nós vamos ter modificações econômicas que vão começar a tentar abrir o mercado para que outros produtos cheguem, para que as pessoas tenham outras experiências. Esse boy aí, Gorbachev vai ser responsável por olhar o seguinte: o gasto que nós tivemos com o militarismo, esse governo de mão de ferro que nós tivemos durante todos esses anos, foi o que deixou a gente quebradinho. Foi isso que quebrou a gente. Só que tem um grande problema. A galera já estava acostumada com isso. E ele vai dizer, ó, por isso que vai ser o Gorbachev que vai se reunir com o presidente dos Estados Unidos e vai dizer: vamos começar a reduzir as armas nucleares, vamos começar a reduzir o militarismo, vou entregar para vocês o Afeganistão, aliás, vou deixar livre o Afeganistão, vou deixar de travar tantas guerras, por quê? Porque tudo isso estava reverberando negativamente de forma econômica. Todos esses gastos que eu acabei de citar aqui para vocês estavam cada vez mais puxando a economia soviética para baixo. Gorbachev disse não, então a gente precisa fazer modificações. Só que essas modificações para a melhoria da economia implicavam uma maior abertura de mercado, numa posição liberal mais forte. Liberal não no sentido de liberalismo, mas no sentido de deixar mais frouxo esse socialismo que vinha sendo desenvolvido, certo? Enfim. E iria, como eu tinha falado anteriormente, atingir o militarismo, certo? Outra coisa que a gente pode falar é a Glasnost. Através da Glasnost, o governo aí de Gorbachev, ele disse o seguinte: agora a gente precisa renovar todas as raposas velhas da União Soviética. Quero que vocês entendam, meu querido e minha querida, o seguinte: a galera que estava no poder na União Soviética foram a maior parte das pessoas do Partido Socialista que acabaram estando lá desde 1917. Ou se não foram eles, era uma elite política que tinha sido criada a partir dessa revolução de 1917. Então muitas pessoas tinham a cabeça muito fechada. E ele disse, ó, para eu promover essa modificação econômica, Gorbachev, para eu promover essa modificação econômica, vai ser necessário mudar a mentalidade dessas pessoas. Como eu não vou conseguir mudar a mentalidade desses principais políticos, então a gente precisa fazer uma renovação. Então a perestroika foi nada mais, nada menos do que uma renovação num cenário político
da União Soviética. Obviamente, as pessoas que estavam lá, que estavam percebendo essas modificações, não vão ficar de braços cruzados. Vão ficar, inclusive, super tristes e vão promover uma tentativa de golpe a Gorbachev. Vamos lá. Ó, a gente vai ter, então, o fim do Pacto de Varsóvia, certo? Nós vamos ter o fim desse Pacto de Varsóvia. E o que é que isso significa? Lembra que eu falei para vocês que o Estado estava sendo demasiadamente oneroso? Ah, por que, que esse Estado está sendo demasiadamente oneroso? Porque está tendo esses gastos militares. Pô, o que foi o Plano Marshall? Foi essa liga, você já sabe o que foi o Plano Marshall, foi essa liga de proteção mútua criada para os países do socialismo. Ele basicamente disse, ó, talvez a gente não tenha condição de arcar com isso tudo. Por isso que eles vão decidir cair fora. Por isso que eles vão decidir finalizar o Pacto de Varsóvia aí. Certo? Vamos lá então. O Pacto de Varsóvia então vai ser finalizado em 1991. Beleza? Ó, vamos lá então, dar continuidade. Eu falei para vocês sobre esse golpe que aconteceu a Gorbachev. Nós vamos ter essa política de Gorbachev de Glasnost, do Perestroika, né? A galera que era do socialismo desde o princípio estava lá de bracinho cruzado, claro que não, estava lá reclamando dessas políticas. Então eles, junto com o principal líder, acabaram promovendo um golpe a Gorbachev. Foi o Boris Yeltsin, certo? Que tentou derrubar que tentou derrubar o Gorbachev do poder, mas não conseguiu. Mas apesar disso, a imagem dele vai ficar enfraquecida. Então Gorbachev vai seguir governando ali até o Natal de 1990. Acho que é uma coisa assim, vou trazer a data certinha para vocês. Mas aí ele simplesmente vai renunciar. Quando ele renuncia, quem vai ficar no poder vai ser esse Boris Yeltsin. E aí em 1991 nós vamos ter a dissolução da União Soviética. Quando eu falo para vocês sobre essas sequências de derrotas, eu quero falar o seguinte, ó. Quando eu falo para vocês sobre essas sequências de derrotas, eu quero falar que alguns países vão começar a cair fora. Vejam, em setembro de 1991, nós vamos ter algumas repúblicas da a Lituânia, Letônia, Estônia, elas vão se tornar independentes. E aí, alguns meses depois, a União Soviética, ela vai ser substituída pela SEI, ó. Ela vai ser substituída pela SEI. E o que é essa SEI? É a Comunidade dos Estados Independentes. Isso aí vai ser um acordo, certo, que vai ser assinado pela Rússia, pela Ucrânia e pela Bielorrússia. E pela Bielorrússia. O que é que eu quero que vocês entendam então? Nós vamos ter, gente, a substituição. O Pacto de Varsóvia já caiu fora, certo? A gente vai ter essa substituição pela Comunidade dos Estados Independentes. No Natal de 1991, Gorbachev vai entregar o poder ao Boris Yeltsin. E aí, em dezembro, em 31 de dezembro de 91, a gente já vai ter a dissolução oficial da bandeira soviética. A bandeira soviética, então, vai ser trocada pela bandeira da Rússia. E aí nós vamos ter a dissolução da União Soviética. O que é que eu quero que vocês entendam? Ó, por que nós tivemos o fim da União Soviética? Seguinte, nós tivemos o fim da União Soviética porque nós estávamos tendo muitos gastos militares. Porque não deu conta de organizar e manter o que eles tinham proposto no Pacto de Varsóvia. Porque esse belicismo e esse militarismo, tudo dentro da asa da União Soviética ficou insustentável. E graças a os problemas realizados aí pela galera que não queria abrir mais a sua mente, é que nós tivemos essa decadência. Então, o militarismo vai ser de extrema importância para a decadência da União Soviética. Beleza, gente? Então, ó, basicamente isso. Beijão pra vocês. Valeu. Tchau, tchau. Até a próxima. Se inscreva no canal, ative o sininho para ficar por dentro de absolutamente tudo. Valeu!